Então vamos lá, vamos fazer o raio-x da Polícia Civil de Pernambuco, último concurso 2016, previsão que saia esse concurso agora, né? 2024, deve sair agora, final de 2023, se chamar 2024. Então, vamos nessa. Tá aqui, ó. O que eu faço no edital? Eu quero saber o que no edital, ó. Eu vou entender, a prova é CESP, certo? Agente de polícia, os requisitos. Eu entendo que tem que ter o superior, né? Se você for fazer escrivão, tu vai querer fazer escrivão ou agente? Tira a gente. Agente, né? É. Deixa eu compartilhar aqui o edital. Você vai fazer para a gente. Tá vendo o edital aí? Você tá numa cadeira, eu não quero não, rapaz. Eu quero adrenalina. Mas não é não, pô. A escrivão vai para rua também. A gente acha isso, mas né, não é não. Tá vendo o edital aí na tela? Tô. Mas eu vou... Na verdade, eu vou precisar compartilhar minha tela toda, porque eu vou jogar por Word umas coisas. Então, eu vou compartilhar minha tela toda aqui. Calma aí. Tá vendo a tela toda aí agora. Tá. Então, eu vou saber que você quer um concurso de não agente, abriu, não, né? Beleza. A gente já sabe que... Não abriu, não. Agora, tá vendo a tela? Tá? Então, esse é o edital, beleza? É cargo de agente que você quer. A última prova foi CESP, então eu tenho que olhar para o passado. Foi CESP, eu vou fazer novamente espelhando o CESP. Se mudar a banca, é nenhuma. Mudou a banca, eu vou fazer o raio-x quando sair o edital, mas eu estou me preparando antes com o edital passado. Não muda muita coisa, né? Então, vamos lá. O que você precisa saber aqui, ó? As vagas do último e tal, isso aqui, quando sai o edital, é legal. Agora que a gente está estudando pré-edital, não me interessa. No pré-edital, o que me interessa nesse momento, pré-edital? As questões, a matéria lá em si, né? A gente entende que o CESP é uma errada não acerta e tudo mais, então a gente tem que entender isso. A gente tem que entender isso quando a gente estiver entendendo pontuação e o que a gente vai buscar. Lembra que eu falei no início? Eu vou buscar pontuação, eu não vou buscar mais nada do que isso. Como é que foi a prova passada? Ó, isso aqui me interessa. Ó. Prova objetiva e prova específica. Eu faço sempre isso aqui. Lógico que eu estou montando um pré-edital, né? Mas eu posso montar também um pós-edital, que é realmente o mais interessante, mas como a gente está estudando antes, a gente vai montando aqui. Para eu entender como foi a característica, dessa prova, tá? Como que foi a característica da prova passada, para eu entender qual é o espelho dela no futuro, tá? Então, foi lá. Teve uma discursiva, ó. Teve uma discursiva, mas cadê a pontuação dessa discursiva? Eu preciso saber, tá? Eu preciso saber. Isso aqui ela já ela vai trazer para a gente. Vai ter avaliação psicológica, exame médico, investigação social e a segunda etapa é o curso de formação. Ou seja, no mínimo 1 ano aí para você. Entende? Por isso que prova de polícia demora. Tá? Então, você tem a data e tudo mais, isso aqui não interessa para a gente. O que me interessa aqui, ó, critérios de avaliação, ó, tá vendo? Ó, a nota da questão, ó, é isso aqui, ó. Aqui me interessa, ó. Aqui parece que não foi nenhum errado, não acerta não, ó. Tá 0,25, tá vendo que é bom te ler o edital? Então, vamos ver, como é que tá escrito aqui, ó. Vou lá no edital. No caso vou ver, ó. Anula 0,25, né? Parece que sim, quer ver? A nota em cada questão objetiva feita com base será igual a 1 ponto. Caso a resposta do candidato esteja em concordância com o gabarito definitivo das provas, 1 ponto. 0,20 ponto e vírgula, está abrindo outra parte. 0,25 pontos negativo, caso a resposta do candidato esteja em discordância com o gabarito definitivo da prova. Opa! E 0,00, caso não haja marcação ou mais de uma marcação. Se você deixar em branco ou se você marcar errado e certo. Entendeu? Aí você anula aquela questão. Às vezes, isso é bom que se você não tiver certeza, você marca de novo para zerar, né? Isso. Que bom que você já sabe. Que bom que você já sabe. Porque tem pessoas que não entendem isso. Às vezes a pessoa está muito ansiosa e passa. Ela sabe que é certo, ela passa errado no gabarito. Se ela mantiver dessa forma, ela está perdendo 2 pontos. Se ela for lá e responder a outra questão certa, ela responder certo, ela respondeu errado. Aí ela vai na mesma questão e responde certo. Ou seja, ela faz 2 marcações. O que acontece? Anula.
Então, ela não perde e não Não ganha. perde. Excelente, excelente. Então, aqui você já peguei o sabe que gancho. não é uma errada não acerta, não. Uma errada tira 0,25 pontos. Opa, melhor, tira só um quarto da tua pontuação. Então, tá melhor aqui. Por isso que é bom te entender. E aí ele fala aqui, o cálculo da nota objetiva, né, comum a todos os candidatos, será a soma das questões que a compõem. Beleza. Será reprovado os candidatos que não obtiverem 4 pontos conhecimento geral, 12 pontos específicos e 18 nas objetivas no todo. Ou seja, ele não falou que você precisa fazer uma pontuação específica por cada matéria. Tá safo. Por quê? Porque quando eu descer no cronograma de matérias, pode ser que tenha física, pode ser que tenha matemática. Se eu for muito ruim nisso, eu nem vou olhar, irmão. Eu nem vou pegar. Isso foi uma estratégia minha que eu usei na PRF, quando eu passei. Eu não olhei matemática, não olhei física, por quê? Porque não era obrigatório eu fazer pontuação mínima na matéria. Eu no fiz um conhecimento concurso geral e no conhecimento específico. Entendeu? Eu fiz um em 2018 da PM de Pernambuco. Foi assim também? Não, ele exigia em cada matéria, tipo, história, no mínimo 6 pontos, português, mínimo 8, entendeu? Ele exigia por matéria, não era assim não, ele não generalizou. Assim tá melhor. Então, e a partir desse momento, quando você entende isso... Porque história de Pernambuco, para estudar é osso. Não, agora eu passei aqui, em Sergipe, eu não estudei história de Sergipe, entendeu? Eu não estudei, por quê? Eu não estava preocupado com isso. Eu falei, vou buscar pontuação nas outras questões, entendeu? É isso que eu falo, por isso que eu falo que vocês têm que fazer o raio-x bem feito, porque aqui é a regra do jogo. Se você entende a regra do jogo... Tudo começa por aqui. Tudo começa aqui mesmo, pô. Eu nem sabia que essa prova de Pernambuco tinha sido uma errada, anula uma certa, mas só 0,25. Eu tô vendo isso agora aqui, ó. Sim. E aí eu tenho que dar o quê? ênfase para isso, porque isso é muito importante para mim, pô. Porque eu preciso fazer cálculo para fazer essa prova, entendeu? E aí eu vou continuar o edital. Eu já entendi qual que é a regra de pontos, eu quero entender agora a regra do quê? Da discursiva. Quanto que vale a discursiva? A discursiva vale 20 pontos, então eu já jogo para lá. Depois eu nem leio o edital mais, depois eu só leio isso aqui, ó. Para mim, o que vai valer depois é só isso aqui, ó. Entendeu? É só isso. Então eu já sei quanto que vale a prova. Quanto que vale a prova? Já sei quanto que vale, ó. Ela vale 20, ela vale 20 mais 40, ela vale 60. A prova objetiva vale 60, certo? 60. Mais 20 da discursiva. Então, ela vale 80. A prova vale 80 no todo, beleza? Então, você já sabe que a sua prova vale 80 no todo. Você vai lá no seu... Se ela tiver aquela pontuação assim de multiplica por 2, multiplica por 3, vai estar aqui em cima no edital. Geralmente vem aqui, ó. Aqui fala que conhecimento geral tem peso 2, conhecimento específico tem peso 2. Ele falaria aqui. Aqui não veio falando, então não tem, né? Não tem. Uhum. É isso. Eu sei que ela vale 60, a objetiva mais a discursiva 20, ou seja, 80 pontos que eu tenho para pegar. E aqui, ó, apresentação de discursiva, papapá. Isso aqui a gente fala em outro momento, não é interessante agora. O que eu tenho que entender é o quê? Ó? O candidato tem que tirar no mínimo 10 pontos. Então, assim, você tem que tirar metade da discursiva. Isso aqui é legal para a gente entender o que a gente precisa saber da discursiva e tal, a estrutura, né? Aqui ele fala de estrutura, entendeu? Isso aqui é legal depois a gente entender, não nesse momento, tá? Nesse momento não importa não, nesse raio-x aqui não. Digitação você não vai fazer, somente para escrivão, senão você ia entender que você precisa de uma prova de digitação, que vale 5. Critérios de avaliação, ó, da prova de digitação. É sempre bom a gente entender isso. Aí tem o quê? Barra, né? Também não me interessa. Tem função horizontal, papapá. Isso aqui não me interessa nesse momento. O que me interessa agora é saber o quê? Questões. Exame médico, papapá, você vai ver.
se você se enquadra em alguma coisa dessa aí ou não, né? Investigação social. Isso aqui é bom se você tiver avaliação de título, só que ele fala que é só para cargo delegado. Então, meu irmão, passa para frente, que é só para delegado, você vai fazer para a gente, então não precisa. Tem concurso para a gente que você tem ali, pós-graduação, papapá, você pode pegar isso aí. É bem legal, tá? Então, ó, critério de Pós-graduação conta para quê? Isso aí. aqui para nada, né? Para a gente escrivão nada, mas para delegado conta. Critério de desempate não me interessa, custo de formação também não me interessa, porque quando eu passar, aí sim eu vou dar jogaduro lá e ele só fala que a média de pontos lá, frequência de aulas e tal. Então, eu me preocupo com o que é principal. Isso aí é quando eu passar. Eu não vou ficar me preocupando se eu não passei ainda. Então, tô cagando para isso. A verdade é essa. Eu vou para o que me interessa, né? Vou para o que me interessa. Então, desci. Pronto. Aqui, gostei agora. Avaliação. Conhecimentos gerais para os cargos de agente. Aí eu pego aqui, ó, e vou descer, ó, porque eu vou jogar tudo pro meu raio-x. Eu quero o meu raio-x. Entendeu? Entendi. Conhecimento específico para o cargo de escrivão. Agente escrivão. Então, eu continuo. E aí, daqui para frente, eu só trabalho no meu Word aberto. Eu não trabalho mais olhando edital. Eu nem imprimo esse edital inteiro. Para quê? Vou gastar papel à toa, né? Vamos preservar o meio ambiente. Então, eu vou utilizar só o meu Word, o que eu preciso. Vou grifar tudo que eu tiro no meu ciclo, que eu vou fazer meu estudo, tá dentro desse raio-x. Então, eu sei montar aqui, ó. Montei aqui, ó. Tá, vou jogar para lá, e aí você vai organizar, né? Joguei para cá. Qual a diferença? Lá eu tinha um edital imenso. Aqui eu tenho um editalzinho pequeno, né? Totalmente pequeno e adequando a minha realidade. Agora eu vou ver os pontos fracos e os pontos fortes, vou saber quantas matérias tem, ó, vou separando. E uma coisa que eu quero que você entenda, você está fazendo a mentoria comigo, massa. Eu faço a gestão para você, tranquilo. Mas é bom você conhecer o que eu faço, tá? Para você falar, porra, estou entendendo como que eu estou estudando, estou entendendo o que o Falcão está montando para mim. É bom, pô. Apesar de você estar fazendo a mentoria, mas é bom. Ó, língua portuguesa, uma matéria, tá? Informática, 2 matérias. Atualidade, somente para discursiva, excelente, 3 matérias, só para discursiva. Constitucional, 4 matérias. Aqui, ó, conhecimento específico. Então, eu vou, ó, dar uma ênfase para isso aqui, tá? Conhecimento específico. Aqui eu tenho que tirar quantos pontos? 40 pontos. Eu tenho que extrair 40 pontos. Eu vou extrair os 40 pontos, a gente vai avaliar, né? Então, no básico, quantas questões você tem para 20 pontos no básico? Português e informática, só, mais nada. Então, sua parte básica é só português e informática, beleza? Só isso, para 20 questões. Você sabe que a maioria das questões vai estar onde? Na parte de português. Então, você já sabe que pode vir ali 15 de português, 5 de informática, entendeu? Você já vai começar a fazer o quê? Uma estratégia para você buscar pontuação. Onde é a minha pontuação maior? Português. Agora você tem que avaliar, eu sou melhor em português ou em informática? Aí você fala, pô, eu sou bom em português, sou bom em informática. Que massa. Pontos positivos, fatores positivos de fortaleza dentro da sua mapa ótima. Entendeu? Aí a gente conversa já. Ó, específico, constitucional, administrativo. Então, eu tenho 2 matérias já para 40 pontos. Eu tenho o que mais? Deixa eu ver. Noções de direito penal, 3 matérias. Processo penal, 4 matérias. Beleza? Eu tenho 4 matérias para 40 questões e eu tenho 2 matérias para 20 questões. Se fosse isso, ia ser 10 questões para cada, se a divisão fosse essa. Eu não sei se a divisão é essa, não olhei a prova,
depois a gente pode olhar a prova e entender como é que foi essa divisão. O que eu quero que você entenda é o seguinte, ó. Como que eu analiso o meu princípio de Pareto aqui nesse edital? Tá vendo aqui, ó? 1.1, 1.2, tá? Se eu tiver que estudar esse edital inteiro, cada ponto aqui eu estudo em uma semana. Então, aqui, ó, a minha primeira semana está aqui, a minha segunda semana está aqui, a minha terceira semana está aqui. Então, cada tópico é uma semana. Então, em 9 semanas, eu bato a parte de direito constitucional. Quantos tópicos eu tenho em administrativo? Eu tenho em administrativo 11 tópicos, 12 tópicos. Então, 12 semanas eu mato a minha parte de administrativo. Entendeu? É assim que eu monto no ciclo. Só que aqui, ó, direito penal, ele ainda divide o direito penal, ele coloca crimes aqui dentro. Então, você tem legislação extravagante dentro de direito penal, né? Noções de processo penal, ele trouxe GCRIM, também trouxe uma legislação extravagante, organização criminosa, investigação criminal. Então, ele trouxe leis aqui dentro, interceptação telefônica, ó. Então, tá vendo? Ele trouxe umas leis, ó, aqui dentro, ó. E aí é bom a gente pegar essas leis e sempre... Porque ele trouxe legislação... Cada edital é de uma forma. Ele poderia trazer o quê? Legislação extravagante e trazer essas leis lá dentro. Entendeu? Ele não trouxe assim, ó. Ele trouxe prisão temporária, a lei também. Ele poderia ter trago prisões e trazer ali a flagrante, preventiva e temporária. Cada edital é um edital, tá? Mas aqui eu vou grifar tudo, porque eu vou separar essa parte aqui como específica para eu estudar. Fica melhor, tá bom? E aqui o estatuto, ó, dos policiais civis, essa lei, ele te deu até os incisos que ele quer que você estuda. Ele já te trouxe destrinchado o que ele precisa, tá vendo? Ele te trouxe aqui, ó. Então, quando eu for estudar a lei, eu vou estudar só esses artigos, pô, eu não vou estudar a lei toda, entende? São essas coisas que a gente tem que começar a entender, ó. Aqui ele trouxe pregão, ele trouxe um monte de porra aqui dentro. Se a gente for lá, na prova, a gente vai ver que não caiu quase nada disso aqui, né? Porra, muita coisa de administrativo, porra, muita coisa para quantas questões? 10, né? Se fosse por essa divisão, meio que lógico. Mas a divisão não é essa. A divisão... Aqui ele trouxe, ó, poder legislativo, tem mais poder judiciário. Não estudo porra nenhuma dessa. Então, agora eu vou fazer o raio-x da forma que eu preciso para essa prova, tá? Eu posso primeiro fazer o meu raio-x e entender, ou eu posso ir direto na prova também, para entender quais foram as questões que caíram. Eu prefiro fazer sem olhar para a prova, tá? Eu prefiro pegar e fazer o raio-x sem olhar para a prova e entender o que mais cai para a polícia e tudo mais. E também gosto de usar aqui, ó, que concurso. Pode usar o raio-x do que concurso, tá? Entro aqui, ó, tô na minha. E aqui dentro do que concurso, eu vou na mesa de estudo, tem um raio-xzinho aqui já, ó. Bem para você entender, ó. Raio-x. Vou colocar lá a banca. CESP. Vou colocar o cargo, o ano, agente, polícia civil. Deixa eu ver se ele tem polícia civil. Agente de polícia. Ele te traz todo o raio-x, ele não traz pelo Pernambuco, ele traz o geral de agente de polícia, o que ele gosta de cobrar, entendeu? Ele está trazendo o macro. Quando eu quero ver a parte micro, eu vou entrar dentro da prova passada para avaliar o que ele cobrou mais, para ver se está batendo, se tem uma realidade. Essa parte aqui ela é demorada. Por quê? Porque vai me dar toda a estratégia para fazer. Se eu não tiver paciência de fazer isso aqui bem feito, eu vou me lascar lá. Então, eu sei que aqui, ó, em agente de polícia, ele gosta de cobrar mais português lá em cima, ó, né? A parte de a relevância, ó, ele mostra a relevância da matéria. Isso aqui é o seu desempenho na matéria, tá? Esse azul. Sim. Aqui ele está mostrando que ele gosta de cobrar mais. Então, aqui, ó, português, né? A relevância do português aqui, ó, é 20%, né? Então, o que mais cai? Interpretação de texto. Ó. Então, eu já vou lá, ó,
Já vou no meu raio-x e venho aqui no meu português, ó. Compreensão e interpretação de texto, ó. Tá vendo? Já vem aqui, ó, e já, pá, isso aqui já vou estudar. O que mais que ele falou lá? Interpretação de texto. Deixa eu ver se aqui tem interpretação de texto aqui, papapá. Não, tá aqui, né? Interpretação de texto. Vou lá de novo, ver qual que é a outra relevância. Dentro de interpretação de texto, ele gosta mais de noção geral, coesão e coerência, reescritura. Ele gosta muito de reescritura e significado de palavras. Então, eu vou lá, ó, deixa eu ver se tem isso aqui. Reconhecimento tal e tipo, gêneros textuais, domínios, coesão textual, ele falou, que é legal. Está dentro do 1.1? Não, está dentro do 4, né? Está dentro do 4. Que é mais? Emprego de palavras, coordenação, relação, concordância, reescritura. Ó, a reescritura aqui, ó. E significado, tá vendo, ó? Então, aqui, ó, eu sei que é um outro trecho bem bacana. Entendeu? Então, só aqui eu já matei a minha parte de português que mais cai. De maior relevância. Certo? Depois ele me cobra sintaxe com 4,5 e morfologia. E pontuação, crase e só. Então, o que eu venho agora fazer aqui? Pronto. O que eu quero estudar de português para eu ir bem? Vou meter a cara na interpretação, logo depois na interpretação. Então, quando eu for montar, quando você estivesse montando o ciclo sozinha, você já ia botar interpretação, maior relevância, o segundo que você tem que estudar, o terceiro que você tem que estudar, a parte. Você vai fazendo isso. Como eu vou fazer para você, você vai ver que você vai ter essa lógica de progressão. Então, você vai ver que a gente vai estudar muito mais a parte de interpretação, reescritura de frase, entendimento de palavras. E dentro disso, quando você está fazendo reescritura de palavras, quando você está fazendo reescritura de parágrafos, você está estudando também a concordância e a sintaxe ali dentro, tanto a pontuação. Porque se você muda uma vírgula de lugar, você tem que saber colocar ela de forma correta para realmente a interpretação ficar da forma original. Entende? Sim. Então, a pontuação está ali dentro. Então, subsidiariamente, eu já estou estudando o quê? A pontuação ali dentro. Então, o que eu vou botar mais um pouquinho para estudar aqui? Ó, emprego e sinais de concordância e pontuação. Acabou. O meu português é formado por isso. Eu não quero mais nada. Então, o que eu faço aqui agora? Eu deleto. É assim que eu faço meu raio-x. Que eu vou estudar isso. Entendi. E eu vou só com isso aqui. Correspondência oficial, papapá. Você pode até dar uma olhada no manual, é interessante, porque às vezes cai questão sobre isso realmente. E como ele trouxe, eu vou até colocar. Mas eu deixo só o quê? Só os aspectos gerais e as finalidades, tá? Só quero isso. Não quero mais nada. Eu quero saber para que funciona e qual é o aspecto disso. Você pode até olhar o manual aí inteiro, se quiser, depende do tempo que a gente tem para trabalhar, tá? Eu vou analisar, porque eu faço meu raio-x assim. E informática, o que cai? Vamos lá logo, informática. Cadê informática? Informática, noções de informática. O que mais está caindo? Segurança da informação, internet, sistema operacional e redes, lá embaixo. Eu já faço uma análise diferente. Eu coloco a redes lá para cima, tá? Por quê? Porque redes, internet e a parte de segurança da informação é o que vem pegando. E outra, está trazendo banco de dados. Possivelmente, tua prova vai trazer essa parte de Big Data, né, essa parte de dados. Então, noções de ambiente operacional, eu não estou preocupado agora, porque se você já mexe no computador, você tem uma noção. Redes de computador, você entende que é importante, você já viu. Noções de informática... Hoje eu estou um pouco enferrujado, mas minha primeira faculdade que eu iniciei foi o Sistema de Informação, na FASUIP, em Alagoas. Eu sou formado em Segurança da Informação. Mas... Bom, você tem aqui, ó. Informática é isso. O que mais você pegaria de informática aqui? Ele fala noções de sistema operacional, planilhas. Quero saber de planilha, não vejo nem caindo mais. Ó. Sítios de busca é legal, forma de pesquisar, rede social, computação em nuvem. Eu deixaria essa parte aqui, ó. Né? Eu deixaria essa parte aqui também. O resto, ó, o que a gente faz, ó. O resto a gente exclui. Aqui a gente monta o nosso raio-x principal.
Lógico, a gente tem tempo para se preparar, a gente pega tudo, né? A gente pega tudo. Mas primeiro eu quero bater essa estratégia para depois pegar tudo. Aqui eu não quero saber atualidades, né? Eu vou colocar os contar a história, que eu vou te ensinar como você faz a contar a história durante a mentoria, eu vou te ensinar, tá? Não vou te ensinar nesse momento, que nesse momento não interessa. É aquilo, pegar as informações que são relevantes para mim no momento. O resto, meu irmão, eu vou pegando no momento que chega, porque senão eu fico cheio de informação, fico constitucional. Defesa democrática, direitos individuais pega bem, direitos sociais, né? Direitos políticos, nacionalidade, que está dentro dos princípios fundamentais que a gente vai estudar ali, que ele divide, né? Deixa eu ver se aquele dividiu assim. Deixa eu ver. Poder, papapá. Aqui, ó. Direitos e garantias, ele abriu no direitos e garantias individuais. Ó. Ele trouxe assim, ó. Até remédios, tá vendo? Então, beleza, já boto aqui, certo? Organização, é legal saber. Poder executivo, é bom saber. Você vai estudar para o executivo, é bom você saber o básico, tá? Poder legislativo, você entenderia como está caindo? Só estrutura, tá bom? Processo legislativo, fiscalização, não botaria essa porra. Poder judiciário, é bom você entender só os órgãos, né? Do poder judiciário, como que é a organização, né? Também aí é legal. Para você entender como que é a organização. É só você entender como funciona o executivo, como funciona o legislativo, como funciona o judiciário. Você tem que entender como funciona. Que especificidade de cada órgão ali dentro, não quero saber como que funciona a divisão, o que eu tenho no poder legislativo, quais órgãos ali dentro, né? A hierarquia ali, aquele sentido. O resto não me interessa. E aqui, ó, defesa das instituições democráticas, isso aqui me interessa. No resto eu faço o quê? Que você já sabe, excluo. O resto eu excluo. Aqui, eu vou botar de verde. O que é o verde? É porque aqui eu estudo dentro de administrativo. Então, aqui é um gatilho mental. Dentro de administrativo, eu estudo essa parte constitucional, tá? Essa parte aqui, ó, princípios fundamentais, é interessante você saber, tá? Princípios fundamentais. Norma de eficácia plena e contida também, que é a aplicabilidade das normas. Então, não preciso botar nem aquilo tudo ali, só boto aqui, a aplicabilidade das normas. Acabou. O resto, meu irmão, esquece. Olha o tanto que eu já estou baixando o meu cronograma para estudar. Fica muito mais objetivo, fica muito mais estratégico e mais rápido de estudar, tá? Noção de direito administrativo, esse tudão. Eu vou pegar o tudão? Não, pô, não vou. Né? Vou lá, administrativo, cadê administrativo? Responsabilidade do Estado, agentes públicos. Aqui, como cargo federal, ele colocou 8.112. O seu não é. Então, assim, entenda que não tem tanto peso 8.112 para tu. Pode ter o estatuto, para você entender as principais. O que você tem que entender do estatuto? Direitos e deveres do teu cargo, né? Isso você tem que entender. Quais são as atribuições, seus direitos, seus deveres, funções, são sanções, essas coisinhas. A organização administrativa aqui, com aquele gatilho mental que já tem lá, tá vendo? Então, eu pego licitação, como modificou a lei, pode vir isso aí. Então, eu tenho poderes, né? Tenho a responsabilidade, então já vou o quê? Para os pontos principais. Princípios, é sempre bom saber, são os princípios administrativos, né? Você tem que entender. Cadê? Fonte, extinção, hierarquia, regime, princípios, ó, aqui, ó. Princípios, responsabilidade do Estado, ó, já estou botando aqui, ó. Você acha que é muito, mas não é muito. A responsabilidade do Estado ele abriu em seis pontos. Para quê? Era só botar a responsabilidade do Estado, acabou. Né? Você tem princípios, responsabilidade do Estado, que é mais? Serviço, centralização, ó, princípios da organização administrativa, direta, é organização, né? Terceiro setor, você tem até controle. Beleza? Aí você tem improbidade, como modificou a lei, e aí agora eu vou deixar aqui, você nem vai pegar essa lei, porque a que está valendo já é outra lei, você já vai fazer o patamar de uma lei para outra, ver a diferença. Eu tenho um resuminho disso aí, bem bacana. 9784, que são processo administrativo, não acho tão interessante.
e a parte de licitação que pode vir aí. Só que, velho, licitação, a gente não se aprofunda em licitação, né? Mas eu acho que o básico que eu entendo de licitação já dá para ir. Trabalhei 6 anos na Prefeitura de Socorro com licitação. Aí, excelente. A gente só pega isso, a gente não precisa aprofundar mais nada. Melhor, né? eu pega tenho, ali. Além do curso, eu estava com um ótimo professor de administrativo. Ele tem 11 anos estudando só a lei de licitação. Excelente. Aí foi alterado, né? Em 21 de abril de 2021. Na época ainda estava na prefeitura. Aí foi... Eu pedi para sair de lá, cara, que eu não aguentava, não. Muita coisa errada em prefeitura, não entro mais, não. Não é assim mesmo, é o serviço público, né? Então, aqui, eu botei isso aqui, porque essa parte é que você faz um gatilho mental também, quando você está lá nos princípios da Constituição, né? Você já pega, o seu estatuto está aqui, então você vê que é um cronograma maior aqui dentro, de administrativo. Eu vou para o penal. Isso aqui é um raio-x que a gente faz de acordo com um site, mas não quer dizer que é o todo, não. Isso aqui a gente vai modelar ainda durante... legislação especial, ele bota um peso bem legal para administrativo. Ó. Então, a gente sabe que o peso para a gente é bem bacana. O abuso de autoridade que está com a nova lei aí, está sendo pedido bastante. Né? Então, você tem que entender armas e lei de tóxico. Tem que saber que sempre está em alta, né? Não tem por onde correr. Dessa parte do desarmamento aí, que a gente está vendo no cenário, mudanças de lei o tempo todo, dos decretos, é bom dar uma entendida sobre isso, porque pode vir sobre atualidades, né? Algo nesse sentido, beleza? Então, é bom você entender. O que é legal a gente entender no direito penal? Porra, o básico, né? Aplicação da lei no tempo, no espaço, né? Aqui, ó, territorialidade, papapá. Esse assunto é bem tranquilo, de penal. Para mim, ele é tranquilo. Eu nem vou em contagem de prazo, eu nem vou em pena cumprida no estrangeiro, eu só venho até aqui. Eu nem fico aqui, ó, interpretação da lei penal, analogia, retroatividade, conflito, fato típico, essa exclusão, consumado, pena. É o início do código, né? Então, parte geral, né? Parte geral. Concursos, acabou. Peguei. Tchau. Depois eu tenho crimes contra pessoas, crime contra patrimônio, crime contra a dignidade social, contra a fé pública. Eu vou focar aqui, ó, nesses dois. Não foco nos outros. Então, já até... Sim. Deleto aqui, ó. Não quero saber. Se você tiver tempo, você olha a fé pública e tal. Se fosse um concurso federal, olhava a fé pública. Aqui não é, eu não ligo tanto, né? Crimes contra a administração da justiça também não. Você entende? Aqui eu tô falando. Se você tiver tempo, você vai estudar o cronograma completo. Mas o que eu dou mais ênfase é para isso aqui. O raio-x é para isso. As leis aqui, ó, eu vou focar. Hediondas é uma lei pequenininha, né? Então tá tranquilo, né? Eu vou colocar de azul, tá? Isso aqui. A abuso de autoridade modificou a lei, como esse edital de 2016. Eu vou dar uma lida. Tortura é pequeno, vale a pena. Tortura pequena também. É, besteirinha. Estatuto de desarmamento, não vou olhar. Já aqui, do desarmamento eu vou olhar, não vou olhar o ECA. Crimes contra o meio ambiente, saber só a estrutura mínima ali. Deu um ênfase sobre o desarmamento e agora não é para olhar mais. Entendeu? Aí, Maria da Penha, também estrutura, tem que se ligar na atualidade sobre Maria da Penha, né, por causa das mudanças. Não vou olhar, lavagem de dinheiro não olharia, né? Mas eu vou deixar aqui no seu cronograma a legislação, que eu quero deixar ela específica aqui, mas minha ênfase é aqui, tá? Minha ênfase é nisso aqui, beleza? Processo penal, vou olhar lá o processo penal. E aí a gente vai tirar a prova dos 9 ali, velho. Não sei a prova, não fiz, não olhei. Inquérito alto, prisão alto e provas altas, né? Cadê? Cadê provas? Prova tá em alta, velho. Prova tá em alta. Tá em alta, né? Tá em alta, bota a prova. Então a gente vai ficar o quê? Inquérito você precisa saber. Aplicação na lei no espaço, papapá. Você tem que entender que você faz até um gatilho mental em conjunto com o penal, porque tem as suas diferenças. Inquérito, né? Inquérito. Tem que saber. Inquérito. Importante. É bom saber. Você tem ação penal, não dá tanto importância. Você prova, sim, eu preciso dar importância em provas. E ele diz o que ele quer de provas. Provas eu dou essa importância aqui. Então, você vê que o cronograma de penal é bem pequenininho. Bota ação penal, que ele só pediu competência. Então, botaria, já faria tipo um outro grifo aqui assim, ó.
Só para eu entender que ele só quer esse ponto aqui. A ação penal é essa parte de competências aqui também. Só isso, mais nada, certo? Mais nada. Interceptação telefônica. Uma lidinha, né? Isso aqui, de medidas cautelares, papapá, prisão e liberdade provisória. Prisão e liberdade provisória, eu olharia. Né? Inclusive, ele trouxe horário aí. Boto no meu cronograma. Processo de julgamento, habeas corpus, não. Recrim. Faço até analogia para fazer os gatilhos mentais. Já estudando a parte do penal. Quando tiver 1 ano, eu já vou botar um gatilho para isso. Eu tenho um material até que fala sobre isso aí. A gente, ao longo da nossa mentoria, a gente vai trocar essa ideia. Investigação criminal, não. ORCRIM é uma lei relativamente pequena, né? Também não aconselho a ficar fundamentado em ORCRIM, mas vou deixar aqui, tá? No material. Interceptação telefônica. São matérias pequenas, são leis pequenas, que dá para a gente montar uma estrutura fácil para ir através de questões buscando. Beleza? Aqui está teu raio-x, montado de boa. O que eu faço agora? Para a gente só tirar uma prova dos 9. Foi CESP, eu vou buscar lá. CESP, edital, PC, Pernambuco, né? Pernambuco 2016, CESP. Quero ir no site. Quero ver a prova. Na prova, eu tiro a prova dos meus 9 aqui agora. Mais ou menos se eu iria muito bem ou muito ruim. Você pode fazer isso com calma em casa, pegando o teu edital, esse raio-x que eu vou mandar para você e falar, porra, realmente, eu bati. Se eu estudasse só isso, eu faria tanto. Dava para eu matar tantas questões. Entendi. É isso que parece, entendeu? Cadê prova, caderno definitivo, gabarito definitivo, eu quero caderno de prova, agente de polícia. Tá aqui, né? Caderno de prova. Só para a gente olhar mais ou menos quantas de interpretação caiu. Isso aí você vai anotando aí, é bom. Eu acho que deve ter caído umas 14, 15 de interpretação, porque aqui é a parte específica, que ele trouxe a prova, a parte específica, caderno de prova, conhecimentos gerais, que foi em comum por 2 cargos. Então, eu abro as 2 provas. Pronto. Geralzão aqui, eu tenho a prova de português. Vamos ver quantas questões. O manual de redação já veio na 9ª. Ele pediu o quê? Aviso, ofício, são. É estrutura? Tá batendo no que a gente montou? Tá, né? A gente botou para saber a estrutura. Lembra aqui, ó? Aspecto da redação geral e finalidades dos expedientes. Se você sabe a finalidade, você vai... Se você estudou aquilo, você vai bater essa questão aqui, né? Finalidade e a estrutura. Pronto. A modalidade, para que serve, né? Forma de tratamento. Aí dentro, tá aqui, forma de novo. Finalidade, tá vendo, né? Finalidade, ó, fecho, gente, respeitoso. Aí que você mata, pô. Ou é atenciosamente ou respeitosamente. Respeitosa quando a hierarquia, atencioso é da mesma hierarquia. Acabou. Sempre quando você falar com o superior hierárquico é respeitoso. Sempre quando você falar com um igual, atencioso. Acabou. São as coisas que você mata fácil, né? Sim. Então aqui, ó. Você teve 12 questões de português, pô. 12. Então, você teve 12, você tem que ter 8 de informática. Informática, ele trouxe Excel, a gente não faria, porque a gente não botou isso, então essa aí já ficaria em branco. Rapaz, entendi aqui agora, que ela não é certo e errado, não. Ela é ABCDE. A gente não olhou isso aqui no edital ali, não. A gente passou batido. Por isso que é o negócio a gente fazer com calma. A gente passou batido, por isso que é 0,25. ABCDE. Por isso que é 0,25 aqui. Entendeu? Mas isso aqui não vai interromper nesse momento, não. Não, a gente não falou sobre isso aí, não. Na hora do raio-x, eu acho que a gente não falou sobre isso aí, não. Então, a gente vê aqui informática, só para ver, ó. Google, internet, o Windows, ele falou sobre o Windows, a gente não responderia. A parte de Windows também, a gente, ó, 3 questões de bateria, das 8 questões. Então, aqui o nosso raio-x, a gente perderia 3 questões nesse raio-x, o resto a gente está batendo. Google, o Windows a gente não pegou, 4 questões. Cloud Calput,
Quatro questões. A gente não teria visto de acordo com o raio-x. 50%. Então, o raio-x aqui foi falho. Eu entendo isso. Para essa prova. Porque essa prova ele não cobrou tanto de segurança da informação. Eu não vi segurança da informação aqui. Segurança ele só mandou uma. Ele botou mais o quê? Estruturazinha de Word, ó, Excel, a parte de realmente de Windows, ó. Então, a gente volta no nosso raio-x e coloca essa parte de sistemas operacionais, beleza? Então, eu fecho aqui, vou no meu conhecimento específico, ó, Constituição Federal, Poder Constituinte, aquela parte primeira ali que a gente tem, que a gente fez até um gatilho mental junto com o administrativo, para entender as fontes. Então, estamos batendo. Garantias individuais. O que mais? Princípios fundamentais. Responsabilidade do presidente da República. A gente botou ali a parte do Poder Executivo, então você está batendo. Considerando é correto afirmar a norma, segundo a qual a lei não prejudicará o livre exercício de trabalho, você está no artigo 5º aqui, ó, direitos dos trabalhadores, submeteu a tortura, você está no artigo 5º. A respeito da administração, aqui você está organização administrativa, administração pública, servidor, papá, aqui no artigo 37 tu mataria essa parte aqui, ele traz princípio da funções de confiança, papá, artigo 37 da Constituição até o 44 você mataria, que está no nosso cronograma. Ó, a organização político-administrativa de novo, ó, né, que tá essa parte aqui, eu deixei até de verde, para você ver aqui, ó. Deixei até de verde que eu falei que a gente faria um gatilho mental, ó, junto com a parte administrativa, tá vendo? Organização política-administrativa, quando você vem aqui, ó, tá batendo aqui, a competência do DF, tá vendo? Organização política-administrativa, então tá batendo, nosso edital que tá batendo. Não pegaria isso aqui, ó, processo legislativo, aqui a gente não saberia, porque a gente não estudou, então você já tira uma da parte de específico, tô tirando uma. De novo, ó, CNJ, isso aqui não está no nosso cronograma, tiraria duas. Aí ele já trouxe para Pernambuco sobre as instituições democráticas, está lá no nosso, que fala sobre a segurança de Pernambuco. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Segurança e na Constituição do Estado de Pernambuco, tá vendo? Essa analogia, então está batendo. Ato, está lá, a gente tem ato. Aqui, ó, ato, ó. Ato está batendo. Então, o nosso raio-x está batendo. Atos, fontes, a gente está lá com fontes também. Princípios está aqui, né? E atos e princípios junto, né? O que mais? Após a investigação, aqui ele já começou a entrar. Aqui, ó, poder. Tá vendo? A gente tem. Licitação, a gente tem. O que mais? Aqui é ato administrativo, ó, revogação, né? Princípios também, ó, princípios. Que mais? Licitação. Princípio. Né? Serviços públicos, a gente tem. 9784 eu botei, deixei, né? Deixei, falei que a gente deixaria para dar uma olhada em processo, não foi? Tá aqui, ó. Sim. Processo administrativo, ó, tá lá aqui, ó. Né? Deixei. O que mais? Pronto. Então, antes de penal e constitucional, a gente perderia um de processo legislativo, que a gente não estudou, não botou aqui, né? Judiciário, você viu que não caiu, beleza? Aí você vem, ok, Então tá caindo 10 questões de cada, realmente, né? Tá caindo 10 questões de cada. Então você tá entrando agora no penal, no 40 tá no penal, 40, cadê? Não, aqui ele trouxe qual? Outro que tá no nosso negócio, improbidade, tá vendo? Trouxe uma de improbidade. Não trouxe uma de licitação, uma de processo e uma de improbidade. Tá, e aí você entra no penal, princípio, tá no nosso, tá? O princípio. O que mais? Lugar do crime, também tá. Tipicidade, licitude, essa parte primária aí da gente, tá? Embriaguez, que aqui ele trouxe o quê? Sempre que empregado está tudo. Trouxe o ECA aqui, mas aqui você não precisa do ECA, só de visualizar aqui para responder, você não precisa desse ECA, né? Nesse sentido, considera a sigla ECA, estatuto, tá? Ele só fala, mas ele não trouxe nada sobre o ECA. Embriaguez, quando culposa, é causa excludente de imputabilidade, isso aqui está naquela parte inicial que a gente já botou aqui, ó. Você não precisa nem saber do ECA, né? Tá aqui, ó. AD, fato típico, exclusão e ilicitude, ó. Exclusão, casos de exclusão, tá aqui, ó, de culpabilidade, elementos de exclusão e imputabilidade penal. Então, tá aí no nosso cronograma. Então, não tem, até agora, não tem nada do penal e processo fora ainda.
Homicídio, crime contra as pessoas, contra a pessoa, a gente colocou. Aqui é o quê? Furto, alguma coisa desse objeto, para seu plano, acertar a noite. Também crime contra a pessoa, né? Crime contra a pessoa. Laura e Tiago, já não tem a situação. Aí, Maria da Penha, a gente colocou o quê? Maria da Penha só parte ali de estrutura, né? Mas também você que ele fala de estupro, não poderá ser acusado de crime de estupro, porque não poderá de estupro. A gente pegaria porque tá no. A gente, estupro em si, né? Estupro em si, a gente não viu, né? O estupro em si. Não. Dava para te responder, mas eu vou colocar que essa tá fora, beleza? Eu botaria que essa tá fora, que a gente não botou essa parte de dignidade sexual, a gente colocou, mas eu deixaria aí que a gente entenderia que dava para matar. Se você ler essa questão, você mata ela. Tortura e abuso de autoridade e o hediondos, né? Uma coisa é você entender, ele traz acerca disso, mas não quer dizer que aqui você precisa ler a lei para matar. Entendeu? Aqui ele está trazendo somente sobre a tortura. Ele fala mais sobre a tortura do que quanto o crime hediondo e abuso de autoridade. É porque a tortura em si, ela faz o quê? Ela está dentro do crime hediondos, que ela é equiparada a hediondo. Então, quando você estudar uma estrutura, você está estudando a outra, né? O que mais? Crimes contra a administração pública, então está dentro, a gente só está com fora até agora. Policial, cadáver, apresenta violência, autoridade policial, ele já vai começar a falar de inquérito. Navio, aqui é competência, né? Competência, ó. Falou que aconteceu no navio, o homicídio, então competência, estamos batendo, que a gente pegou. Ação penal, a gente pegou. Entenda, tá dizendo aqui dentro, mas às vezes nem sempre nem precisa, mas que ele está falando de querelado, querelante, obrigação, então está dentro daquele aspecto, inquérito policial, competência de novo aqui, norma de processo penal, provas, ó, ele está trazendo um reconhecimento, conforme teoria envenenado, rompimento de obstáculo, tá? Aí ele fala isso tudo, aí traz um pedido de interceptação telefônica que a gente botou ali, mas às vezes você nem precisa saber, ainda mais quando ele coloca isso somente, vou te ensinar a estudar, eu tenho até um vídeo aí no YouTube que eu coloquei no grupo esses dias sobre caça-palavras, para a gente entender essas palavras dentro da lei, a gente faz uma pesquisa, né, dentro da lei, certo? Prisão e liberdade provisória, ele está falando sobre prisão, descumprimento de medida protetiva, aqui ele joga lá para o artigo 5º, asilo inviolável, preventivo, então a gente responderia, só tem uma fora até agora. Ministério Público, aqui, ó, 2 fora, não estudei isso. Habeas corpus você estudou lá, no artigo 5º. Não sei se você responderia essa, mas responderia porque, ó, qualquer pessoa tem legitimidade para impetrar um habeas corpus, mas só advogado regularmente inscrito na ordem tem capacidade postulatória, papapá, entendeu? Então, isso aqui você mataria por lá também, mas eu vou botar 3 fora, porque é melhor te pagar pelo excesso, beleza? Investigação criminal, organização criminosa. Então, vamos lá. De 60 pontos, a gente perderia 3 na base, na específica, e 4 na básica. 7 pontos do total de 60. Nesse raio-x que a gente fez aqui rapidamente. E aí? Raio-x tá batendo? Tá, pô. Tá demais. É foda, pô. Que é o 10% que eu não preciso. Só sabe a importância quando você começa a entender todo o contexto. Aí vê o quanto isso é importante para dar um início a um estudo, né? É isso? Aquela lei que tinha somente ali a lei de organização criminosa, né? É. Ele fala somente. Ó, vou te ensinar um negócio rapidão, sem nem te ensinar a fundo. Ó, lei, aí eu venho aqui, ó, Ctrl F somente, ó. Lembre-se que você tem que entender o contexto também, mas na lei, eu venho aqui, ó, somente. Tá no artigo 9º. Onde ele traz o somente é aqui, ó. Então, na lei todinha, eu só tenho somente aqui. Aí eu vou lá e já faço, quando eu tiver fazendo meu resumo, lei e organização criminosa. Palavras-chave, somente. Já vou no artigo 9º. Apenas. Entendi. Apenas 4 vezes. Aí eu venho lá, ó. Aqui ele foi lá para o final, eu vou subir para ver qual que é a primeira vez que aparece. Apenas. Pronto. Artigo 7. Tá aqui, ó. Artigo 7º. Apenas no artigo 7º ele coloca. Depois,
Artigo 15, ó, delegado de polícia, Ministério Público, dependendo da autorização, apenas os dados cadastrais que informam exclusivamente, entendeu? Caça palavras, aí você bota apenas, somente, aí você vem, e já te deu um outro aí, ó, exclusivamente, para você mapear a lei, ó, exclusivamente, abre aqui, e exclusivamente tem aqui também no artigo 3º C, parágrafo 10º. As partes podem retratar das propostas, não poderão ser utilizadas exclusivamente em seu desfavor. Pronto, é isso. Aí você bota as palavras no seu resumo e Sim. traz isso. Por isso que eu falo para vocês montar tudo digital. Então, matamos o raio-x, né? Você viu que o raio-x, 10% aí que a gente errou, que é o que a gente deixa realmente, não me interessa. Então, tá batendo? Tá. A gente poderia ter acertado um pouco mais na parte de informática, né? Só que uma coisa a gente está olhando uma prova de 2016 e o cenário em 2023 é um cenário totalmente diferente daquele, né? Então, querendo ou não, a gente utilizou uma plataforma para dar apoio, mas a gente também tem que ter a noção do que vem acontecendo ao longo dos anos em relação às cobranças de informática. Não acredito que venha mais cobrando daquele jeito ali, de Excel, Word, não está sendo cobrado assim. Você pega as últimas provas, não vem isso, né? Tanto que a figura da Polícia Federal já modificou, está trazendo um bloco só para informática. Agora, Polícia Civil de Sergipe passado trouxe banco de dados. A gente está vendo cada vez mais trazendo isso. Polícia Civil em Alagoas cobrou bastante essa parte de segurança da informação e redes, que é o que a gente está trabalhando mais, essa parte de rede social, essa parte de proteção de dados, né? É o que a gente precisa. PIX, né? Tudo isso a gente precisa. E a gente utiliza o site da CERT-BR para identificar essa parte de segurança da informação. Então, é isso em relação ao seu raio-x. Acho que a gente foi bem, né? A gente pode dar uma analisada maior ali na informática, que a gente deixou 4 passar, que é no nosso raio-x, mas também analisar essa situação aí do lapso temporal e a mudança de cenário.